Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com o deputado Luciano Ribeiro. Ribeiro cumpre o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Ex-prefeito de Caculé, chega aqui com uma longa estrada no mundo da política já percorrida. Não é, portanto, um neófito, e muito menos um inexperiente do ponto de vista político, com a belíssima passagem pelo mundo executivo, já que é ex-prefeito de Caculé. Luciano Ribeiro promete desempenhar um mandato a nível das expectativas de Caculé e de grande parte do sudoeste da Bahia. Membro efetivo das comissões de Constituição e Justiça, Infraestrutura, Divisão Territorial e da FIOL e líder do bloco DEM-PV. Chega com título para dar e vender, não? Boa tarde aos ouvintes aí da TV Assembleia, Humberto. Nós chegamos aqui para cumprir uma expectativa da população que acreditou na gente. E a gente chega com esperança, trazendo esperança. E essa esperança tem que ser transformada em trabalho. Então, para isso, precisamos ocupar todos os espaços que forem disponíveis, conquistando esses espaços para ter voz e dar voz aos nossos eleitores. Luciano, nós já dissemos aqui, você, o deputado, o senhor chega aqui à Assembleia, tendo experiência no Executivo lá de Caculé, já que o senhor é ex-prefeito de Caculé, aliás, teve uma brilhante passagem à frente dos destinos de Caculé, lá na Prefeitura, e traz uma experiência, claro, uma experiência inestimável aqui para o Parlamento. É um deputado de oposição, sabe, portanto, as dificuldades que o aguardam. É verdade, mas a gente sabe das dificuldades, mas sabe dos nossos espaços. Então, cada um tem sua função. Eu sou acostumado a ser oposição a vida inteira. Só fui situação no período que fui prefeito. Vim da oposição, conquistei o mandato, mas aí, logo depois, me tornei oposição no governo estadual, governo federal. Então, isso para mim é tranquilo. E aqui cumpre o papel de oposição. Então, é um papel tão relevante quanto aqueles que estão na situação, cumprindo o meu papel, apresentando caminhos, apresentando críticas e querendo uma Bahia melhor sempre. Esse é o nosso objetivo, é o nosso foco. Chega aqui com quantos votos? 45 mil votos. Foi votado em quantos municípios? Caculé, na verdade, é a grande capital. Na verdade, eu tive votos em 240 municípios, mas a concentração mesmo de votos foi em torno de Caculé, na região sudoeste, entre Conquista até Carinhanha, mais ou menos nessa região. Perfeito. Sabe das dificuldades, portanto, de ser um deputado de oposição e sabe também de uma dificuldade que já se instalou no parlamento. Não é só uma característica do parlamento baiano, mas do parlamento nacional como um todo. O parlamento não vota proposição, não vota projeto de deputado. Promete mudar essa realidade? Olha, eu não prometo mudar, eu prometo trabalhar como sempre fiz e é aqui que estou para trabalhar para que isso mude. Embora a gente saiba que a nossa legislação federal e a legislação estadual, ela é muito restritiva. Nós vivemos num país em que a concentração de poder, Humberto, é desigual demais. Nós estamos com o governo federal concentrando não só as receitas, mas todo o poder, principalmente as competências legislativas. Estão mais concentradas no poder da União. Então, resta aos estados muito pouco que governar. E dentre aquilo que resta ao estado legislar, fica muito restrito às iniciativas dos deputados. Então, nós temos que ter muita criatividade para poder, então, aproveitar as brechas que o Executivo deixa e também fazer muitas indicações para que o Executivo possa, então, apresentar os projetos de leis que são de sua iniciativa. A gente já começou a fazer umas experiências dessa aqui e eu aproveitei até um projeto que está em andamento, que deve ser votado logo. O governo do estado apresentou um projeto aqui sobre a questão das dívidas ativas de débitos não tributáveis. Como nós não podemos ter a iniciativa de projeto de lei que gere despesa, eu apresentei então uma emenda a esse projeto, destinando aqueles honorários que seriam pagos à Defensoria Pública para pagar os advogados dativos. O que é advogado dativo? O necessitado, ele tem o dever do Estado de prestar assistência jurídica a esses necessitados. Então, onde a Defensoria Pública não atinge, que é o dever do Estado, que se estrutura através da Defensoria Pública, cabe aos juízes
designar advogados particulares para fazer essa defesa. Perfeito. Em outros estados, já está disciplinado, normatizado, porque há uma lei federal determinando isso, como uma forma dos advogados receberem isso. Então o juiz fixa os honorários naquele processo, baseado numa tabela da OAB, em convênio com o Estado, e após o trânsito julgado daquele processo, você vai à boca do caixa com essa certidão e recebe o dinheiro do Estado. Ponto final. Aqui na Bahia não há esse disciplinamento. Então eu estou propondo isso, que o governo tenha o instrumento necessário para assim disciplinar. Então acho um projeto interessante e veja bem que nós conseguimos, com criatividade, um projeto que não poderia ser de minha iniciativa, porque gera despesa, mas através de uma emenda a um projeto do governo, nós conseguimos inserir essa proposição. Ou seja, eu espero que os deputados compreendam e votem, embora eu seja da oposição, mas é um projeto que atende toda a classe dos advogados e as pessoas necessitadas que precisam do amparo da justiça na Bahia. Mesmo diante dessa impossibilidade de não legislar sobre matérias que gerem despesa, o que é um negócio quase que impossível, claro, mas mesmo assim, usando da criatividade, o senhor executa o mandato em prol da população. É isso. Eu não estou, no meu projeto, na minha emenda, eu não aumento despesa, porque a emenda já foi proposta, a despesa já foi proposta pelo governo. Eu só mudo a destinação dos honorários. Perfeito. Então esse é o segredo. Perfeito. Mais alguma iniciativa nessa linha? Nessa linha mais ou menos. Aí outras que eu não pude, nem achei a brecha para fazer essa iniciativa, o que eu fiz? Eu fiz indicações ao governo para que ele propusesse um projeto que inclusive a gente envia já um formato de como seria mais ou menos o projeto. E assim, nesse sentido, apresentei também uma indicação ao governo do Estado para que isente do ICMS os veículos adquiridos por oficiais de justiça, que usem esse veículo para o seu transporte. A gente conhece, você é um homem experiente, do interior, sabe como eu sei. Do interior e do sertão. E do sertão. Das dificuldades que encontram-se para locomoção no sertão, que não tem linha de ônibus, não tem transporte regular. Então, os oficiais de justiça, eles trabalham fora do fórum. Então, eles precisam se locomover. E aí há uma dificuldade muito grande. Então, eu acho justo, assim como é justo para os deficientes, para os taxistas terem uma isenção no ICMS, que os oficiais de justiça também tenham essa isenção para adquirir o carro e usá-los na sua atividade. Então, aí eu apresentei uma indicação ao governador para que ele também apresentasse o projeto de lei. Outra iniciativa nossa também, e aí também foi uma indicação ao governador, a gente conhece muito quem viaja muito de carro, como nós viajamos, e distante daqui a minha cidade são 700 quilômetros, que vou toda semana praticamente. Esses quebra-molas nas estradas, eles têm sido motivo de acidentes terríveis, né? Porque a frenagem é brusca e às vezes, muitas vezes, então é uma questão de saúde pública. E outra questão é de assaltos também. Segurança pública. Quem viaja à noite, às vezes tem que diminuir a velocidade para ultrapassar esses quebra-molas. E são assaltados, às vezes até perde a vida por isso. Então, apresentei uma proposta também, uma indicação ao chefe do executivo, para que ele, nas estradas estaduais, substitua esses quebra-molas por lombadas eletrônicas, que cumprem o mesmo papel de evitar acidentes, de ter, principalmente nos povoados que a rodovia corta, mas não causam esse mal à população, que é o risco do acidente e o risco de assaltos. Perfeito. Deputado, a sua cidade, o seu município, especificamente o seu município, não, mas a sua região, onde o senhor tem uma presença eleitoral substancial, ela está sofrendo a intervenção de uma importante obra, que é a FIOL, que promete mudar a face econômica desse estado. Qual é o estágio da FIOL na sua região? Como é que está o volume de obras, a velocidade, enfim, a FIOL vai bem na sua região, deputado? Olha, inclusive eu sou membro da comissão da FIOL e nós estamos recebendo, agora em abril, os dirigentes da FIOL. Porque eu acho que é o trecho que mais progrediu foi aquele da nossa região. Mas, de um todo, a FIOL ela tende a paralisar. Inclusive, é um risco de 6 mil funcionários que estão lá trabalhando serem demitidos, pela crise econômica do país, por falta de priorização dessa obra. Então, é uma obra que provavelmente vai paralisar e o ritmo em alguns trechos já está parado. Quais são as consequências para a sua região? As consequências são terríveis, né? Nossa região, que é uma região distante, uma região do sertão, semiárido, sofrida,
que tem pouca intervenção do governo federal e do governo do estado, exatamente por isso, porque apesar de ser uma região extensa, a densidade populacional é pequena. E nisso, consequentemente, votos. É mais fácil você ter uma região como aqui em Salvador, onde o governo investe mais, tem uma densidade eleitoral maior. Então a gente pretende, com a nossa representatividade da região, mudar esse quadro, ter uma voz do sertão. Inclusive apresentei aqui também na Assembleia, porque nós temos uma deficiência de estradas naquela região, que é um negócio que não dá para entender. Gritante. Gritante, é isso, me ajudou com a palavra. Então eu apresentei aqui, nós temos lá pelo menos 5 estradas que são fundamentais para aquele desenvolvimento na micro-região de Caculé. Quais são elas? Licínio a Urandi, que liga a Minas, né, que são 18 quilômetros de estrada. Condeúba a Caculé, que são 50 quilômetros, que também liga toda uma região. Condeúba a Jacaraci, via Irundiária também, que vai ligar a Minas. Rio do Antônio a Caculé e Guajeru a Caculé. Essas estradas são fundamentais. A única estrada que tem uma dificuldade maior de se fazer são esses 18 quilômetros de Licínio a Urandi. Mas pela importância dela regional, isso é insignificante. Então nós vamos colocar nosso mandato, estamos colocando nosso mandato à disposição, e é um dos focos do nosso mandato, são a construção e a briga e a reivindicação dessas estradas. Sem dizer de outros aspectos de seca na região. É preciso perenizar o Rio do Antônio, é preciso que se construa uma barragem no Rio Gavião para poder atender melhor aquelas cidades que faltam água. Então, toda uma carência na nossa região. Com a paralisação dessas obras, óbvio que a nossa região terá um impacto econômico, social absurdo. O senhor chega aqui, portanto, representando Caculé e região, e claro, óbvio, quando o senhor conquistou o mandato, disse assim, eu vou chegar na Assembleia e vou abordar sobre tudo essa questão de Caculé. Nós precisamos de resolver essa questão em Caculé. Qual é essa questão? Não, Caculé, veja bem, eu não tenho assim um foco em Caculé. Meu foco mais é na região. Então, essas questões principais seriam essas estradas, a perenização dos rios, que é fundamental, o Rio do Antônio, o Rio Gavião, que vem sofrendo essas questões, são fundamentais, são regionais. Então, o esgotamento sanitário para essas cidades, mas não tem nada que seja assim específico de Caculé, entendeu? É tudo uma questão regionalizada. Pronto, então se a questão é regional, nós vamos para o Camocoxique. Comocoxique e Truvisco. Isso. Cumpre o seu papel? Olha, veja bem, se você considerar que o papel dele seria o abastecimento humano, eles estão cumprindo. São barragens de pequeno porte, não são de grande porte, que não daria para fazer uma irrigação grande. Mas ele cumpre o papel, mas é preciso que haja um trabalho melhor para se fazer. Quando eu falo da perenização do Rio do Antônio, é isso, né? Da preservação do Rio do Antônio, porque a nascente é no Truvisco. Então, forma através das águas do Truvisco e do Comocoxico. Então é importante para as outras cidades, Rio do Antônio, Guajeru, Malhada de Pedras e até Brumado. Então penso que ele cumpriria um papel, até fiz essa proposta ao governo Wagner, na época eu como presidente da Associação de Prefeitos, de se fazer, ao invés da água descer como se desce e perde toda durante a chuva pelo rio, de se fazer uma tubulação do Truvisco até Malhada de Pedra ou até Brumado, porque aí cumpriria o seu papel e atenderia melhor essas cidades vizinhas, principalmente Guajeru e Rio do Antônio, que têm sofrido muito por falta d'água. Então penso que poderia ser feita essa adutora, que serviria muito melhor. Deputado Luciano Ribeiro, esse binômio educação-saúde, ele é um binômio, são 2 pilares fundamentais no processo de qualquer civilização e, sobretudo, no processo de qualquer população. Como é que está esse binômio em Caculé? Olha, a gente tem que fazer a distinção, né? O que é política municipal, o que é política estadual. Agora, é uma coisa sistêmica, é do sistema. Eu acho que não há uma priorização para a educação e para a saúde em nosso país e principalmente no nosso estado. A gente vive, as prefeituras, né, bem ou mal, elas têm cumprido o seu papel de atenção básica. Né, mas o estado que caberia mais à União cumprir as especialidades, a média e alta complexidade, tem sido um verdadeiro caos. A gente que precisa e que conhece, que trabalha, que foi prefeito, a gente sabe a dificuldade que é para você ser atendido hoje na área de saúde. E na área de educação é preciso que haja uma priorização de fato, né?
Os municípios estão vivendo hoje, aquilo que eu volto ao que eu falei antes, a concentração de poder na União, porque o novo pacto federativo, isso é urgente, isso é necessário. Então, o que ocorre? No Fundeb, por exemplo, os municípios, quando o Fundeb, depois o Fundef, depois o Fundeb, o que ocorre? Os municípios pegaram muitos alunos que estavam fora da sala e aumentaram a sua receita. E aí o município, o que acontece? Criou-se planos de cargos e salários que atendiam melhor os professores, muito bom. Só que muitos municípios estão se inviabilizando hoje com isso. O que ocorre? Como você recebe por aluno, o índice de natalidade tem diminuído, isso é óbvio. Claro. E como não tem aquela população que estava fora da escola mais para você atrair para a escola, então tem que ser aquele crescimento normal, o número de alunos em cada município tem diminuído. Então a receita, embora o governo federal tenha aumentado em muito pouco o valor por aluno, mas cai o número de alunos. Então a receita de cada município disponível para a educação cai. E isso os prefeitos estão se vendo num dilema terrível. Como melhorar a remuneração dos professores, como melhorar o investimento. Eu conheço municípios que hoje do Fundeb você tem que comprometer 60% com o pagamento do magistério. Eu conheço municípios que já está em 85%, 90% só consumindo com a folha de pessoal, em decorrência desse processo de diminuição de alunos. Perfeito. E aí falta dinheiro também para aumentar, porque aí vem o índice do pessoal, você não pode ultrapassar 54%. Se só com professor você já gasta quase 90%, então o índice de pessoal aumenta, você não pode. Então você limita e não pode aumentar o salário do professor, não pode melhorar as condições para o professor e nem muito mais ainda, dos 40% que deveria sobrar para fazer investimentos, para modernização, para qualificação, para tudo mais na educação, você não sobra esse dinheiro. Então os prefeitos estão se vendo terrivelmente malucos com isso. Deu para notar que o deputado Luciano Ribeiro é bem centrado, fala com facilidade, tem um conhecimento de causa amplo e é um parlamentar que os senhores não têm nenhuma dúvida que vem para enriquecer o parlamento baiano. Agora, deputado, deixa eu satisfazer uma curiosidade pessoal. Uma vez teve um momento que eu passei por Caculé. Ok. Passei por Caculé, fui ali visitar Caculé, eu tenho assim uma ligação sentimental com Caculé muito grande. E fui a um local, porque a pessoa que estava comigo disse: Humberto, vou lhe mostrar um negócio. Que esse rapaz que é prefeito aqui de Caculé, eu não o conhecia ainda, ele disse assim: esse rapaz que é prefeito aqui de Caculé está fazendo uma verdadeira revolução aqui. E eu vou lhe mostrar a razão disso. Mas antes dele me mostrar, eu notei que a cidade estava quase que absolutamente pavimentada, asfaltada. E aí eu vi a razão. O senhor adquiriu, não sei como, uma usina de asfalto e transformou a realidade e a face da cidade, o layout da cidade, diria assim. Como é que está aquela usina? Olha, Humberto, a razão da gente ter feito, e eu te agradeço os elogios, acho que uma parte também vai da sua benevolência, mas quando eu entrei na política, eu nunca fui político, né, o meu perfil não é muito, era esse, também não tinha família tradicionalmente políticos. Então eu entrei como filho de Caculé, nasci, moro lá até hoje, só saí para estudar durante 5 anos e voltei. E nasceu em mim um desejo de fazer para a minha cidade e dar uma contribuição. Então, quando eu assumi, com um perfil um pouco diferente do político tradicional, eu tinha na minha mente o seguinte, que eu não podia errar. Né? Então, teria que fazer tudo o que eu imaginava, mas sem erros. E aí me veio 1 ano e pouco de governo, nós perdemos a eleição no governo do Estado. Já era oposição ao governo federal, já era oposição ao governo do Estado. Mas como sou oposição, eu tenho um partido por ideais mesmo, porque acredito, nunca fui tentado a mudar de posição política. E acho que isso também é indiferente para você exercer seu mandato ou não. E aí eu passei a ter algumas ideias. Eu falei, vou ter que ter criatividade, né? Porque não basta eu não estou aqui só para administrar. Eu vou ter que ser verdadeiramente um gestor. E aí comecei a ter algumas ideias. E a minha primeira ideia que me surgiu na cabeça foi adquirir uma usina de asfalto. Aí fui ao crédito no Desenho Bahia e consegui comprar essa usina de asfalto com todo o equipamento. E hoje Caculé
tem 100% das suas ruas pavimentadas, inclusive um povoado só que tem também 100% pavimentado, com custo baixíssimo. Inclusive fui presidente de uma associação de prefeitos e disseminamos essa ideia. Me lembro que o atual governador, na época secretário, eu convidei e ele foi a Caetité, onde é a sede da Amavale, que eu era presidente naquela época. Ele, César Borges, Zé Rocha, mais alguns deputados estaduais. E naquela época, eu dizia a ele do meu entusiasmo com a formação dos consórcios municipais. Né? E levei alguns textos para mostrar e tal, e pedi a ele, como secretário, que levasse essa ideia ao governo. E eu estou vendo que, embora com algumas dificuldades, o governo tenha adotado essa ideia. Espero que tenha feito, que estejam sendo feitos esses consórcios, para que eles sejam efetivamente sustentáveis aos municípios, porque o que nós assistimos é os programas do governo federal, do governo do estado serem implementados, mas a conta vai só para o município. Então foi assim que nasceu essa ideia, como nasceu tantas outras, né, lá em Caculé. Nós temos diversas ações que foram consideradas inovadoras. Inclusive ganhamos diversos prêmios, né, a nossa administração, da ONU, do PNUD, da Unicef. E chegou um ponto, um período, assim, nos 2 últimos anos do meu mandato, de 2010 até 2012, que a Secretaria-Geral da Presidência da República nos escolheu como palestrante em alguns eventos. Ah, mas que maravilha. E aí a gente era sempre convidado, né? Tive em diversos eventos, a convite da Secretaria-Geral da Presidência da República, para apresentar essas ações inovadoras, que são muitas, e que algumas delas eu estou tentando transformar em projeto de lei, naquilo que eu puder adaptar, para que o Estado possa replicar isso a demais municípios. Perfeito. O senhor acaba provando na prática que ser oposição não é sinônimo de fechar todos os canais, pelo contrário. Não, de forma nenhuma. Eu acho que o contrário. A política é a arte da conversação, da negociação. Perfeito. Agora, oposição e situação são pessoas que pensam diferentes. E eu penso e acho que o mais importante, o que como a sociedade precisa e quer, é que nós, diferentes, tenhamos a capacidade, a maturidade de sabermos das nossas diferenças, dos nossos pensamentos divergentes, para sentarmos e convergir as convergências para criar políticas públicas que sejam nascidas dessa própria divergência que nos impõe. Isso é que eu acho fundamental. Então a política, e o bonito do parlamento, e eu sempre falo aqui quando tenho a oportunidade de usar as palavras, que dos 3 poderes, o mais importante é o parlamento, porque é daqui que nascem todas as políticas públicas. A importância que não se dá ao parlamento é porque o parlamento não tem recursos. Depende do executivo, que a maior parte para o executivo. Mas se você pensar na concepção da divisão, da tríplice divisão de poderes, o parlamento é onde você constrói toda a sociedade, você é quem dita o que o executivo tem que fazer. E o judiciário vai fazer cumprir as leis daqui adotadas. Então não existe poder mais importante do que o parlamento. Verdade. Sem contar que, talvez até por isso seja o mais criticado, sem contar que é o mais aberto. E precisa ser, porque aqui é a casa do povo, aqui é a caixa de ressonância das vontades, das aspirações populares. Então, a sociedade vive em constante transformação. E é preciso que nós tenhamos a capacidade de escutar a sociedade e daqui transformar em ações para que possam atender essas demandas e essa evolução da nossa sociedade. Aí a importância do parlamento. Perfeito. E daí a importância de termos essa maturidade, de convivermos institucionalmente muito bem no parlamento. E eu, como prefeito, tive uma relação excepcional com o governo do Estado e nunca deixei de ter as minhas posições firmes como são hoje, tratando as coisas institucionais como institucionais e as questões políticas como políticas. Perfeito. Vejo que o senhor tem uma postura, não diria diferente, mas vejo que o senhor tem uma postura moderna. E é o que o mundo político nacional brasileiro precisa, de uma imagem nova do político, que ele possa expressar suas preocupações de forma absolutamente clara e que ele seja, na verdade, também aqui no parlamento um educador. Mas, deputado, nós precisamos de reformar isso que aí está, deputado. Não dá mais para conviver com essa situação política no país. O senhor concorda? Concordo. Eu acho que, volto a repetir, o ser humano, a sociedade, ela vive em constante transformação, e o Brasil, nós precisamos ter uma transformação profunda, né?
na forma de pensar, na forma de agir, na concepção e no conceito, né, do que é política. É preciso reconquistar, junto à população, ao povo, o respeito que o político tem que ter, que a política tem que ter. Porque nada pode acontecer. Nós vivemos numa sociedade organizada. E a política e o político existem por causa dessa organização. É preciso, nós vivemos numa sociedade que a democracia é representativa. Nós estamos aqui como representantes do povo. Então, tem que partir de nós essa transformação. Tem que partir dos parlamentos, tem que partir dos governantes essa transformação. E o momento é mais do que propício a isso. Eu penso que o Congresso Nacional não deve perder essa oportunidade de fazer essas transformações que o país exige, o país quer. Mas não basta, isso eu sou advogado e sei, nós temos leis demais, temos lei de tudo no país, para tudo que você quiser tem leis. Mas é preciso que se pense a lei, se pense o ordenamento jurídico como uma forma que permita que ele seja executado. Não adianta você criar leis bonitas que não vão pegar, a gente usa muito isso. Essa lei foi feita, mas não pega. Mas se você criar instrumentos para que ela funcione, ela vai funcionar. Mas se não, não adianta você criar uma lei que ela vai ser apenas uma letra morta. Eu cito sempre o exemplo da lei A lei do bafômetro. A lei seca foi uma lei que pegou. Por quê? Porque se criou os instrumentos necessários para fiscalizar. Imagine se você tem uma lei lá, não se pode dirigir bebendo. Mas se você não tem o bafômetro, se você não tem a coerção que a lei exige, não funciona. Então nós temos no Brasil lei para tudo. Para tudo que você imaginar, existem leis. Ficha limpa, por exemplo, é uma delas. É uma lei que pegou também. Né? Uma lei que pegou, porque os tribunais começaram a aplicar. Claro. Então é preciso que criem leis com viabilidade de aplicação. Não adianta só que a gente vê muito em determinadas épocas, determinados fatos. Aí eu me lembro muito daquele crime, quando criou a lei do crime hediondo, para o homicídio hediondo, quando aquele rapaz matou a filha de Glória Pérez. Então criou-se naquele momento uma lei. Então nós vivemos muito nesse impulso de criar leis assodadamente. É verdade. Né? Vamos criar uma lei porque aconteceu tal fato. É então estamos faltando de nós, parlamentares, pensar constante, pensar permanente na sociedade para transformar isso em políticas públicas, em leis que efetivamente sejam leis que peguem, vamos dizer assim. Tem coisas que encantam as pessoas. E esse apresentador não foge à regra. Tem coisas, tem parceiros de bancada que ocupam esse lado de lá onde o deputado Luciano Ribeiro está, que acaba encantando esse apresentador. Quer ver uma coisa? Por que encantou esse apresentador? O senhor foi prefeito de Caculé. Quantos habitantes tem Caculé? 23 mil habitantes. Quantos moram na sede? Na sede moram 13 mil. 23 mil habitantes, dos quais 10 mil moram na zona rural. 13 mil na sede. É uma capital regional. Quantos municípios giram em torno ali de Caculé de forma mais próxima, deputado? Uns 7 a 8 municípios. 7 a 8 municípios, fatalmente com uma população muito abaixo da de Caculé. Menor do que a de Caculé. Deu para os senhores verem a substância que o deputado Luciano Ribeiro traz para o parlamento da Bahia? Deu para entender? Porque é que, na verdade, o parlamento é o poder mais aberto e a caixa de ressonância, para usar uma expressão que ele usou aqui, outros já usaram também, é uma caixa de ressonância da vontade do povo. Deu para entender por que é que esse apresentador, de repente, fica encantado com esse tipo de coisa? Porque, no fundo, o Luciano Ribeiro está aqui em razão da vontade da população com a qual ele tem uma sinergia maior, uma proximidade maior. Mas ela mandou para aqui, população lá daquela região de Caculé, alguém que possa representá-la e representá-la bem. Ele chega, esse cidadão chega aqui com substância e promete usar essa substância em favor da população da Bahia, deputado? Em favor de toda a população da Bahia. Óbvio que tem uma identidade maior com o Sudoeste, com o Sertão, com o Semiárido, mas em toda a Bahia. Todos os assuntos que forem de interesse da Bahia, nós iremos estudá-los, iremos tentar entender e iremos buscar soluções para a Bahia. Será um mandato extremamente propositivo. Eu daqui a pouco, mais na frente um pouco, eu sei que fatalmente eu vou pedir para o senhor mandar um recado para a Bahia. Porque o senhor é um parlamentar que chega aqui com status de repente,
mostrar a eficácia da sua ação no Parlamento da Bahia para todo o Estado rapidinho. Por enquanto, eu vou pedir ali naquela Câmara que o senhor mande um recado para Caculé. Meus amigos e amigas de Caculé, estou aqui mais uma vez desempenhando o meu papel, o papel que vocês fizeram por mim, me colocando aqui. Espero mais uma vez, como vocês me conhecem, vocês sabem, poder honrar esse voto de confiança que vocês sempre nos deram e o orgulho tanto de ser filho dessa terra. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por sua atenção. Canal Assembleia TV da Casa do Povo.